setembro, Rosa Weber assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal e o atual presidente, Luiz Fux, tratou então de anunciar a agenda de votações. Não significa que tudo será cumprido, que conseguirão votar todas essas coisas até lá. É uma agenda, é uma referência, até porque, todo mundo sabe, uma votação pode ser interrompida, pode ser suspensa, pode haver pedido de vista, pode haver adiamento por decisão do próprio presidente de determinado tema, mas está ali a agenda do Fux. Depois a presidência passa para Rosa Weber. E nessa agenda, há alguns assuntos aqui áridos, né? Não é aquele negócio que a pessoa vai ler e tem um prazer estético de ler aquele troço, ou tem o prazer de ler grande literatura, há termos técnicos, há siglas que é preciso decifrar, etc. Mas são coisas muito importantes. Eu vou deixar, inclusive, por último aqui, o tema que está previsto para ser votado no dia 10 de agosto, que é prisão especial para portadores de diploma de ensino superior. Mas nós também teremos, provavelmente, está marcado, para o dia 10 de agosto, uma decisão que vai ser muito interessante pelas perguntas que Gilmar Mendes colocou a respeito de prazo para interposição de agravo regimental e retroatividade. E aí entra uma coisa muito importante, porque a gente até discutia ontem a questão da nova lei referente à improbidade administrativa e a discussão sobre retroatividade. E se valerá para esse caso específico aquele princípio de que só retroage para beneficiar o réu, jamais para condená-lo. E quando o réu é beneficiado, isso, claro, depende do tipo de delito cometido. E aí, improbidade é passível desse efeito, desse benefício retroativo? E mais, valerá a ideia de que o que era considerado crime deixou de ser considerado crime? Porque não é exatamente isso. O que há agora é uma exigência de se provar a intenção de cometer o crime. Ora, não havia essa exigência quando houve a condenação desse ou daquele. Nós citamos aqui alguns casos ontem, do Antony Garotinho, do Arruda, que governou o Distrito Federal, do Pazuello. Pazuello já foi beneficiado pela nova lei. Então, não há uma desconsideração. Improbidade continua sendo um delito. Acrescentaram, porém, malandramente, a ideia de que é preciso provar o dolo, a intenção. Mas é claro que a decisão do Supremo vai além desse tipo de caso, não é? Porque a defesa, há um caso concreto, e a defesa do que eles chamam lá de paciente, né, que é um sujeito que foi denunciado, acusado, sustenta que, como cumprimento integral, acarreta a extinção da punibilidade, estar-se-ia diante de uma norma de natureza mista, penal e processual, de forma que a retroatividade seria impositiva. Claro, a defesa dizendo isso. Só que o Supremo não vai olhar só para esse caso, mas para a repercussão geral. E isso é muito sério. O Gilmar Mendes, na verdade, ele deixou duas perguntas para os colegas. A primeira é se pode ser oferecido em processo, nesse caso aí de retroatividade, já em curso, quando do surgimento da lei de 2019. Já estava lá.
caso já estava aberto, já era um processo em curso. Haverá benefício para quem já tinha o processo aberto? Pergunta também qual é a natureza da norma inserida no artigo do Código de Processo Penal e se é possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado. Basicamente é isso. Vai beneficiar o sujeito cujo processo já estava aberto? Vai beneficiar o sujeito que já havia sido condenado? E ele faz uma outra pergunta, o Gilmar Mendes, para os outros 10. É potencialmente cabível o oferecimento, mesmo em casos no qual o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou durante o processo? Por quê? Porque a confissão é um atenuante importante. A Procuradoria-Geral da República acha que não. Diz que sim, que pode haver confissão tardia, mas não o benefício estendido a casos que já foram julgados ou que já estavam abertos, com o processo aberto, quando houve a nova lei de 2019. Olha um outro caso aqui que o Fux marcou para 18 de agosto. O tribunal deve retornar uma apreciação de relatoria do Dias Toffoli. E a respeito também de um caso concreto. Acesso a dados de celulares encontrados em local de crime. Parece uma coisa... Só a polícia lida com isso diariamente. Parece uma coisa também banal. O sujeito é preso e tem ali um celular. A polícia pode olhar o que está no celular para saber quais os contatos daquele sujeito, se ele é um traficante, se ele é um ladrão, quem é o receptador, conversas no telefone celular ou não. Só com ordem da justiça. Uma ordem que tem de ser anterior ao fato, não é? Ela pode olhar o que está no celular, tentar encontrar ali evidências, envolvimento de outras pessoas no crime, provas de que aquele sujeito cometeu o crime, ou não. Então, isso é importante porque olha a extensão das decisões do Supremo. Isso vai atingir, inclusive, a possibilidade ou não de, por exemplo, a Previdência, que tem dados dos contribuintes, daqueles que contribuem com a Previdência, dos que recolhem para aposentadoria e pensão, etc., para benefícios sociais, ela pode passar dados para a ABIN, por exemplo. Ela pode passar dados de cidadãos para a ABIN, para a inteligência do Estado. Ela pode passar dados para o Gabinete de Segurança Institucional. Olha só um negócio que parece que é corriqueiro nas atuações da polícia, nas ações policiais, encontrar ali um celular. Mas olha a extensão da decisão do Supremo. Pode chegar a possibilidade ou não, a permissão legal ou não, para que um órgão público, a Receita Federal, a Previdência Social, compartilhem dados dos cidadãos com agências de inteligência. É um caso ali do dia a dia. O sujeito foi preso, acusado de roubo, no Rio de Janeiro. Esse foi o negócio. Foi preso e tinha ali um telefone celular. E a polícia usou o que havia naquele telefone celular para prender o sujeito e apresentar aquilo como evidência ou até como prova. O resultado foi que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro absolveu o sujeito, dizendo que a prova obtida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro não tem validade porque foi obtida de maneira ilícita,
mediante o acesso, sem autorização judicial, ao conteúdo de um aparelho celular. Coisa corriqueira, do cotidiano policial. Prendeu o sujeito, acusado de roubo, no celular encontrou provas de que ele havia roubado, mas o juiz falou: vocês não tinham autorização judicial para olhar o celular do sujeito, então, prova ilícita, ele está absolvido. E aí, isso chegou ao Supremo porque o Ministério Público do Rio de Janeiro discordou da decisão da Justiça, do Tribunal de Justiça do Rio. É bom lembrar que em outubro de 2020, há quase 2 anos, no Supremo foi iniciado ali, de forma virtual, com voto do relator, pelo provimento do recurso do Ministério Público. Ou seja, foi decidido provisoriamente que é lícita, é aceitável a prova obtida pela autoridade policial sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou agenda de contatos de celular apreendido, ato contínuo no lugar do crime atribuído ao acusado. Esse ato contínuo é importante porque se o sujeito está fugindo do local do crime, ainda é o ato contínuo, ainda é flagrante, não é? Não configurando esse acesso ofensa ao sigilo das comunicações, ofensa à intimidade ou ofensa à privacidade do indivíduo. Foi uma decisão do Supremo. Mas agora, Gilmar Mendes e Edson Fachin já anteciparam os votos, ambos no sentido de negar provimento a esse recurso do Ministério Público do Rio. Então, eles dizem que é necessária, sim, autorização judicial. Só que aí entrou Alexandre de Moraes, pediu vista. Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, ele viu problemas nas decisões de Fachin e Gilmar, nos votos de Fachin e Gilmar, que podem, aliás, vale ressaltar, enquanto o julgamento está acontecendo, e até que seja publicado o acórdão, eles podem mudar o voto. Gilmar Mendes, Fachin, pediu visto Alexandre de Moraes. Se ele devolver a tempo, o Fux acha que em agosto esse caso vai ser decidido. Mas ele vem na esteira de uma série de ações e recursos que discutem direito à proteção dos dados pessoais. Por exemplo, há uma ação do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que questiona, não é a possibilidade, questiona o que já acontece, o compartilhamento pelo SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, que pega dados registrados nas carteiras de habilitação, por exemplo, ou em outros documentos, dados dos cidadãos, e compartilham com a ABIN. Pode isso? O que o Supremo pode dizer? O que o Supremo vai dizer? Então, é aceitável que o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, compartilhe informações de cidadãos com a ABIN? É muito importante isso que vai ser decidido. E olha que a coisa começa com um celular de um sujeito acusado de roubo. Um negócio corriqueiro. Olha onde vai parar essa decisão do Supremo. Para onde pode se estender o tipo de decisão que será tomada. A gente sempre diz aqui, qualquer decisão do Supremo, claro que isso vale para a STJ, mas o Supremo, principalmente por ser a principal corte, a corte definitiva, é preciso sempre observar o precedente aberto. Falamos isso aqui, por exemplo, quando o Moraes censurou o PCO, o Partido da Causa Operária. É preciso observar que tipo de precedente está sendo aberto. O inquérito aberto
de ofício, sem provocação da Procuradoria-Geral da República, é um precedente e deve ser considerado como tal. Decisão do Supremo tem de passar por vários filtros nas avaliações, porque aquilo lá na frente, daqui a 5 anos, 10 anos, será tomado como referência. Como decisão que pode ser repetida, porque foi tomada em certo momento pelo Pleno. E olha só, um celular que a polícia vasculhou, ali encontrou dados que foram apresentados como provas de que um sujeito roubou e, de repente, isso passa a ter consequências até para a possibilidade de o SERPRO, ou de a Receita Federal, ou de a Previdência Social compartilharem dados com a inteligência do Estado. Isso entra naquela emenda constitucional aprovada pelo Congresso e promulgada pelo Congresso este ano, que diz ser assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Parece uma coisa simples, né? Que o Supremo vai decidir. Não é. Soberania dos vereditos e absolvição pelo Tribunal do Júri. Isso aqui está marcado para 25 de agosto. Porque decisão do Tribunal do Júri geralmente é visto como algo, olha, o júri decidiu. São aqueles crimes, né? Assassinatos e tal, onde você tem, de repercussão popular, onde você tem o Tribunal do Júri. A decisão não é de um juiz, mas é de um corpo de jurados. É a manifestação, em tese, essa é a ideia, tem aqui, tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é corriqueiro. Você tem um júri que vai dizer culpado ou inocente. E aí o juiz vai estabelecer a pena. E o Supremo vai decidir se essa decisão é imutável. E em quais casos pode haver convocação de um outro julgamento, ou seja, anulando o que decidiu um primeiro tribunal do júri. É um caso de Minas Gerais. Houve uma decisão do Tribunal do Júri e houve um recurso do Ministério Público dizendo que a decisão teria de ser revista, que deveria haver um outro julgamento. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o provimento, não concordou com o recurso do Ministério Público. Foi parar no Supremo. E aí? O Augusto Aras pede provimento do recurso. Ele concorda que sim, pode haver anulação. O Tribunal de Minas argumenta o quê? Que só pode haver um outro julgamento se no primeiro a decisão foi tomada a partir de um erro que é uma aberração, um erro crasso, esdrúxulo, eles chegam a usar essa palavra. Mais um assunto para o Supremo decidir. Audiência de custódia, isso é um negócio. Porque muita gente argumenta que a audiência de custódia virou instrumento de impunidade. E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro reclama que o judiciário local, o Tribunal de Justiça Fluminense, tem negado possibilidade de audiência de custódia em várias situações. E eles entendem que a audiência de custódia deve ser tomada como regra. Não ocorrer a audiência seria exceção. Inicialmente, Edson Fachin, que é o relator dessa encrenca, negou seguimento à ação. Só que eles recorreram, entraram com agravo regimental. Aqueles da Defensoria Pública que foram ao Supremo. E no momento de considerar o agravo regimental, o Fachin mudou de ideia, determinando que a autoridade reclamada, ou seja, o Tribunal Fluminense, passasse a realizar no prazo de 24 horas audiências de custódia em todas as modalidades
de prisão. E depois deferiu o pedido de extensão, determinando o cumprimento da medida por todos os tribunais do Brasil. Aí entrou na área Nunes Marques, que viu problemas na decisão do Fachin. E esse é um tema muito discutido em faculdade de Direito, nas cortes, na polícia, no Ministério Público. A audiência de custódia, que basicamente é o quê? É um mecanismo para você agilizar decisões, resolver ali pequenos conflitos. Mas muita gente diz, dentro da polícia e até do Ministério Público, de maneira oposta à posição da Defensoria Pública, que a audiência de custódia virou um instrumento de impunidade. E que muita gente vai para a rua sem problemas ali, com necessidade de prestar um serviço comunitário e tal, mesmo em crimes graves, mesmo sob a acusação de um crime grave. Então, o Nunes Marques discordou da decisão do Fachin. Vamos ver o que dirá o Supremo. Federalização de investigações nas hipóteses de grave violação aos direitos humanos. E aí vai ser preciso definir quando se caracteriza a grave violação aos direitos humanos. E uma investigação estadual pode virar federal. Mas há reclamação nos estados de que isso fere o princípio federativo. Logo é assunto para o Supremo também. Mas para finalizarmos, vamos aqui ao primeiro tema, né? Aquele que foi marcado para o dia 10 de agosto, que é prisão especial para portadores de diploma de ensino superior. Vale ressaltar que aqui é a prisão anterior à condenação definitiva. Depois da condenação, aí não tem separação. Aí o sujeito não tem sala especial ou quartel, que é o que está previsto em lei. Ou ele fica numa sala especial ou ele vai para um quartel. Portanto, amplamente protegido e tal, longe do sistema prisional, do sistema carcerário. E esse questionamento foi feito há muito tempo. A Procuradoria-Geral da República apresentou esse questionamento há anos. Porque falou, escuta, isso aqui é inconstitucional. Onde está a igualdade? Onde está o direito ao mesmo tratamento? Se o sujeito não pode ficar numa cela comum, é porque partimos da premissa de que a cela comum é um terror. Ora, logo há um problema no sistema. E a solução não é privilegiar quem tem um canudo, quem tem um diploma, já que há um princípio constitucional de que todos devem ter o mesmo tratamento, estão sujeitos às mesmas penas quando infringem a lei, quando cometem um delito, um crime, uma contravenção, estão sujeitos à mesma punição. Ah, mas é só previamente. Sim, só que você pode ter até a condenação definitiva, você pode ter anos e anos. E vai contar o período em que o sujeito esteve em cela especial. Isso apareceu na legislação brasileira na ditadura varguista, 1937, que é o auge, porque ali, o que já era ditadura, e eu sempre lembro aqui, os que acham que não, leiam Memórias do Cárcere. Aquilo se refere a 1935, 1936, do gênio Graciliano Ramos. Não é à toa que eles chamam o regime getulista de fascismo chinfrim. E o governo Getúlio de governo fascista chinfrim.
pré-Estado Novo. Estado Novo é em 37, o nome copiado lá do Salazar, no Estado Novo. E era no Estado Novo, já consolidado, com esse nome, a oficialização do que já havia, ditadura, que surge esse negócio de prisão especial para quem tem diploma. É a cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda, a que ele se referiu. Ele nunca usou essa expressão no sentido de brasileiro solidário, cordial. Cordialidade no sentido de o coração movendo o poder. Mas não é só o coração, o sentimento familiar. É o correligionário, é o amigo, é o compadre, é o parceiro de negócios, é o familiar. O poder privilegiando os próximos. A elite privilegiando a si mesma. Isso num tempo em que diploma era de fato algo restritíssimo à elite. Ao povo, as condições socioeconômicas negavam. Via de regra, havia exceções, sempre há. Nesses casos socioeconômicos, sempre há exceções. Os que conseguem furar a bolha e avançar. Mas no Brasil há restrições, há currais estabelecidos historicamente. Você não pode passar daqui. Não é como o apartheid sul-africano que vetava em lei a ascensão socioeconômica para os negros, um pouco menos, mas também para os mestiços. Vetava no texto da lei, era o apartheid, a canalice do apartheid. Aqui é o apartheid informal, histórico. E aí você começa a estabelecer regras que privilegiam a casta superior. Como diz o Hélio Gaspari, o andar de cima. E aí, em algum momento, isso começou a ser questionado. Mas peraí, por que essa diferença entre duas pessoas que cometeram o mesmo delito? É mais um assunto que o Supremo tratará. Ronald Gimenez.